Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Oficina do Livro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar, hoje com uma conversa sobre a alma. Vamos falar de alma, vamos falar de medicina, vamos falar de espiritualidade. E vocês já devem estar curiosos em como é que estas coisas todas se ligam. Fiquem aqui atentos porque o meu convidado hoje é muito especial. Também agradecer muito ao nosso patrocinador deste episódio, a Oficina do Livro. Vamos então, sem mais demoras, passar a apresentar o convidado José Santos. Obrigado, Rita, pelo convite. É com um grande prazer que estou aqui hoje a falar contigo. Prazer em falar diretamente contigo, olhar-te olhos nos olhos e dizer-te que és uma pessoa que me inspira já há muito tempo, por isso para mim é mesmo um gigante prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigada e eu também por teres vindo, tu és do Porto, não é? Nós estamos a gravar em Lisboa, então obrigada pela viagem e também já andávamos a tentar combinar há imenso tempo, mesmo feliz finalmente de te ter aqui no nosso Reatravessar. É isso mesmo, na verdade tudo tem o seu tempo divino. Não é verdade, portanto, hoje é um dia perfeito, hoje é um dia bonito, por isso acho que tinha mesmo que acontecer no dia de hoje, por isso está tudo certo. É mesmo, obrigada. Olha, queria dizer, tenho imensa coisa para te perguntar e tenho mesmo interesse, para já tu és uma pessoa mesmo muito simpática, muito gentil e tenho muito interesse no tema que tu trazes, que tem muito a ver também com o teu livro, não é? Que tem o nome, o teu livro tem o nome, para quem não conhece, tem o nome da tua página de Instagram também, que é O Médico que Fala da Alma. E porquê é que eu tenho tanto interesse em falar disto? Porque eu acho que tu trazes muito uma coisa que eu acredito e que tento também passar, que é as coisas não têm que ser isto ou aquilo. A espiritualidade não tem que estar afastada da medicina, não tem que estar afastada da ciência. Não é assim que as coisas são, não é? Então, temos muito para conversar. Mas eu queria começar assim por ti, quando tu escolheste a tua profissão, quando tu escolheste ir para a medicina, como é que foi? Tinhas dúvidas? Sabias de certeza o que é que querias? Porquê é que a medicina te chamou? Olha, na verdade, eu sempre senti que tinha que seguir um caminho ligado à comunicação com o próximo, conexão com o próximo. E de facto tinha esta intuição de que o meu caminho seria pela medicina, isto é, no tempo do liceu, no tempo do ensino secundário. Não tinha, nos primeiros anos de vida, assim, quando era criança, não tinha essa noção, sabia que queria algo ligado já eu gostava muito de conversar, era uma criança que era muito comunicativa, portanto eu sentia que quando me perguntavam quando eu era miúdo, o que é que eu gostava de ser quando fosse grande, e houve uma outra vez que eu efetivamente respondi que queria ser médico. Aliás, eu até cheguei a vestir-me no carnaval de médico, mas não tinha, na verdade, assim algo definido. Depois, com o passar dos anos e durante o ensino secundário, fui afinando, no 11º e 12º ano pensei, bem, se de facto eu quero ter um trabalho que esteja ligado digamos, a ajuda ao próximo, penso que a medicina será o melhor caminho. Não entrei logo no início, entrei em medicina dentária, passados uns anos consegui mudar, candidatei-me outra vez, mudei para a medicina e pronto, e sinto que de facto fiz a melhor escolha. E sim, neste momento sinto que este caminho, a medicina é uma plataforma de facto de conexão com o próximo. Exato. Poderia ter escolhido outra, mas sinto que... Porque é sempre um momento difícil da escolha, não é? É verdade. Nós relembramos porque, no fundo, somos, vamos dizer assim, obrigados, somos empurrados a escolher qualquer coisa e às vezes em idades que nós não sabemos bem, não é? Exatamente. Exato. Na verdade eu tinha era uma intenção de conexão com o próximo e de acordo com essa intenção a minha mente conjugou essa intenção que eu sentia, não te vou dizer isto de uma forma plena, consciente, eu sentia, respeitei, não te posso dizer que na altura me debruçava muito sobre estas questões, claro, não é? Mas acho que tive também a ajuda dos meus pais, a abertura para tal, e para também naquele momento
permitir-me sentir aquilo que me fazia sentido, não é? Sentir aquilo que me fazia Exato, sentido. exato. E de acordo com as opções que existiam, ir aproximar-me mais possível da minha intenção Claro, primária, porque que é. sempre tiveste essa sensação do serviço, não é? De Exatamente, saber sim. isso estava em ti. Exatamente, sim. E a tua especialidade é medicina geral? E a medicina geral familiar, exatamente, Ok, sim. portanto tu trabalhas no Porto num centro de saúde. Exatamente. É no Grande Porto, na verdade, é na área de Certo? Matosinhos. E já, pronto, já exerço neste centro de saúde atual em que estou a trabalhar já há mais de uma década, portanto já o caminho já vai, assim, já não sou propriamente um novato, mas sinto que Pois. todos os dias aprendo imensas coisas, portanto para mim é um caminho que está a ser um caminho de conexão e sobretudo de expressão, de expressão do amor, de amar, não é? Porque de facto ao longo do tempo percebi que aquilo que me levou a escolher a medicina, esta sensação de querer conectar-me com o próximo, não é? Que na altura, quando eu era adolescente, interpretava desta forma, não é? Eu queria comunicar com o próximo, eu queria estar numa profissão que me levasse à comunicação, mas na verdade isto, hoje em dia eu entendo que isto é comunicar, ou servir enquanto médico é uma forma de amar, é uma das minhas principais formas de Claro, amar, não é? Por assim claro, dizer. claro, Portanto, eu claro. sinto que este comunicar, esta conexão, na verdade é amar, portanto, Sem dúvida. nada como sentir que se está sempre num caminho que nos permite expressar o amor que nós somos. E eu sinto que a medicina, o trajeto que eu tenho vindo a seguir, me tem permitido isso. Se me perguntas, mas será assim, por exemplo, o que eu te posso dizer é que até o momento tem-me permitido. Naturalmente que eu sei que a vida muitas vezes nos traz outras oportunidades, traz-nos também outras, coloca digamos, à nossa disponibilidade outras plataformas. E, por exemplo, no ano mais recente, acabei por publicar este livro, e isto para mim, todo este caminho que eu tenho vindo a seguir, em torno do livro, em torno, enfim, de todos estes temas que eu tenho vindo a abordar e que já são debatidos no livro, todas digamos, as conversas, as tertúlias, os encontros que eu tenho tido, tem sido um outro caminho de amar o próximo. Claro, Que está a outra abrir. forma de... Portanto, neste momento eu sinto que a medicina não é exclusiva, não é? Mas sim, mas tem sido tem sido caminhos muito, muito bonitos e que me têm deixado muito feliz. Que bom. E como é que, tenho uma curiosidade, como é que, portanto, alguém que se forma em medicina, não é, está a trabalhar nesta área, de repente, como é que foi? Foi de repente, foi gradual, como é que se abre em ti esta nova, vamos dizer, esta nova porta, este novo caminho de um mundo mais espiritual, mais de desenvolvimento de outras áreas do ser? Isto foi assim, quê? Foi um clique ou foi uma coisa que se foi acontecendo? Foi acontecendo, na verdade foi acontecendo. Aliás, quando falámos aqui de ciência, pronto, a medicina é uma das ciências, e falamos de espiritualidade. Na verdade, eh, eu não acredito muito. Há quem fala de, pronto, agora finalmente a medicina e a ciência, desculpa, a ciência e a espiritualidade estão a juntar-se, estão a unir-se. Começa a haver aqui uma união, um acordo, um casamento. Mas na verdade, eu não concordo muito com essa perspectiva. Eu não acho que a medicina ou qualquer outra ciência e espiritualidade se juntem agora para uma união. Eu acho que sempre foi uma relação de mãe para filha, ou seja, na verdade as ciências, a medicina, uma delas, derivou da espiritualidade. Portanto, é uma criação da espiritualidade. Em que sentido? Se nós pensarmos nos primórdios da medicina, o que é que a medicina até é definida por alguns autores como a arte de cuidar o próximo, não é? Os primórdios da medicina são mesmo isto, da conexão de alma com o próximo, e o próximo estando com alguma patologia, com algum sofrimento, com alguma dor. A medicina surgiu disto. Como é que eu sinto a dor do próximo, eu sinto que o próximo está num caminho mais doloroso, como é que eu o posso ajudar? E assim começou a medicina. Começou desta conexão com o próximo. Portanto, na verdade, a medicina, e depois e outras ciências também, derivaram desta necessidade de, ok, o outro e eu somos uno, o outro, apesar de estar num processo doloroso, se o ajudar, sei que me estou a ajudar a mim também. Portanto, e isto
a medicina começou assim, há muitos anos atrás. O que acontece é que depois com todo o desenvolvimento, os anos passaram, mudanças culturais, enfim, o tempo passa e o avanço tecnológico, e parece que esta relação de mãe para filha já está tão lá atrás, que parecem que a espiritualidade e a ciência ou a medicina são dois polos distintos e que agora se juntam. Mas não, eu acho que há um reatar, na verdade, desta relação entre mãe e filha, entre a espiritualidade e a medicina, ou entre a espiritualidade e a ciência. Portanto, o que eu acho que está a acontecer é que há uma conversação. Ora, respondendo diretamente à tua questão, a prática da medicina naturalmente traz uma vivência diária desta conexão. Portanto, eu não conseguiria fazer medicina sem sentir esta conexão com o próximo e sem sentir que algo acontece para lá do conhecimento científico-médico. Ou seja, uma consulta médica, pelo menos falo pelo menos da minha consulta e da medicina, da consulta de medicina geral familiar, que tinha diferentes especialidades. Pronto, também estamos a falar de uma consulta de medicina geral familiar e eu falo da minha perspectiva pessoal. A consulta médica não é só uma transmissão de conhecimento científico-médico. Ok, a pessoa está com uma questão, com uma dor, enfim, um sintoma, uma patologia já diagnosticada, e não é a consulta médica não passa por eu, enquanto médico, transmitir um conhecimento científico. Passa por muito mais do que isto. É um encontro entre duas pessoas, entre dois seres humanos. E é nessa base, nesse encontro, nessa conexão, que depois acontece a transmissão de conhecimento. Porque se a consulta médica for apenas partilha de informação, e essa partilha de informação acontece, por exemplo, pesquisando na internet, é uma partilha de informação, não há um encontro humano, não é? Portanto, com base na conexão que acontece essa transmissão, acontece essa ajuda do médico ao seu paciente. E por isso é que a consulta médica não é uma partilha só de informação científico-médica de alguém que está com uma patologia ou com um sintoma e alguém que estudou e que partilha esse conhecimento. Mas partilha tendo por base uma conexão com o próximo. Portanto, e há muita coisa que acontece para lá do conhecimento científico-médico, porque, por exemplo, eu tenho esta experiência recorrentemente, e é por isso que eu te digo que este despertar para a espiritualidade, para estas questões, surgiram na consulta médica, porque quantas vezes eu entendi que o efeito terapêutico da consulta envolveu muito pouco conhecimento científico-médico, ou seja, não envolveu praticamente transmissão de nenhum conhecimento científico-médico, envolveu conexão. Porque, por exemplo, quantas vezes uma pessoa, já tive pacientes que foram ao meu encontro por um sintoma em particular, e naquela consulta não se fez nada mais do que uma partilha. Eu, enquanto fiz uma escuta ativa, a pessoa acabou por, enfim, diferentes pessoas acabaram por contar aquilo que se calhar os que tanto angustiavam, o que levava a alguma inquietude. E muitas vezes a resposta que eu fui dando, ou aquilo que aconteceu, teve a ver com um processo de entendimento e se calhar aquilo que eu partilhei teve a ver com algo personalizado para aquela pessoa e no final o efeito terapêutico fez e a pessoa ficou melhor. E não houve, na verdade, um uso assim de um grande conhecimento científico-médico, ou seja, houve muitas vezes em que eu não senti que tive que ir buscar à minha biblioteca mental os conhecimentos dos livros de medicina. Porque há muita coisa que acontece numa consulta médica que vai para lá. Muita coisa eu vou buscar, claro há os conhecimentos de tudo que eu estudei, mas há muita coisa que não. E esta percepção de que as consultas estão para lá da transmissão do conhecimento científico-médico, ou seja, estão para lá do conhecimento apenas, e também passam por uma conexão de alma com alma, passam por uma vivência do amor em cada um, eu enquanto médico, o paciente enquanto paciente, é que me levou a este despertar, a este interesse gradual na espiritualidade, porque eu realmente fui tendo diariamente, várias vezes por dia, esta constatação de que tudo o que acontecia não era apenas baseado no conhecimento clínico. E é isso que é a grande diferença entre a medicina
e a clínica. Uhum. É que a medicina inclui a clínica, ou seja, tudo que envolve procedimentos médicos, procedimentos clínicos, conhecimento científico médico, mas a medicina tem essa parte, mas também tem muito mais. Ou seja, a medicina é uma plataforma, porque, por exemplo, eu posso dizer isto em muitas situações que já me aconteceu. Um abraço é profundamente terapêutico. Eu já tive a oportunidade de dar abraços, e isto foi, e para muitos momentos, aquele foi a terapêutica certa. Uhum. Mas eu apercebi, o que é que acontece? A medicina é que me permitiu ter esta conexão com o próximo, porque a pessoa procurou-me enquanto médico, mas naquele momento eu sinto que fui médico, que tinha um conhecimento científico, mas também fui o ser humano naquele momento. Uhum. Portanto, e nós todos temos essa experiência, não é? Ou seja, nós todos temos essa experiência pessoal de que quantas vezes nós estamos com alguma inquietude ou até temos alguma dor e recebemos um abraço de alguém e esse abraço, na verdade, nós podemos dizer, é claro que é um ato de amor de alguém que nos vem de abraçar, sem dúvida. Mas não é só isso. Quando alguém nos abraça, nós não recebemos apenas esse amor da pessoa. A nossa consciência do amor que nós somos e o nosso valor também se expande, não é? Portanto, o que acontece é, perante o outro, num abraço, nós próprios permitimos-nos tomar consciência do amor que nós somos. E, portanto, por isso é que muitas vezes o abraço é terapêutico. Porquê? Porque a pessoa fica empoderada, Uhum. ok? Fica mais consciente do seu poder pessoal até para lidar com algumas questões que a levaram a um gabinete médico. Uhum. Uhum. Portanto, eu não posso dizer que tive assim um clique, mas esta vivência diária da consulta médica enquanto algo que é mais do que a clínica, não é? Porque vamos aqui distinguir a clínica como algo meramente baseado no conhecimento. Mas lá está, a medicina é muito mais do que a medicina é a arte de cuidar. Claro. Não é? Portanto, a arte de cuidar envolve muitas coisas. E um abraço pode ser cuidar. Claro. Assim como também pode ser cuidar, dizer, olha, perante esta dor, se está com esta dor intensa, nomeadamente, por exemplo, uma dor num músculo, e se está tão limitado, por exemplo, o anti-inflamatório correto até seria este, vai ser este. Claro. Pronto, isto também é um ato de amor, ou seja, nós também recorrer ao conhecimento científico-médico é um ato de amor. Exato. Mas não é o único, e a medicina permitiu-me ver que não é o único. Claro, que interessante, mas também te permitiu isso porque tu também estiveste atento, de algum modo e aberto, não é? Para isso, não é? Mas sim, porque a medicina em si está cheia dessas oportunidades. Se há profissão, não é? E lugar que está cheio de oportunidades de ouvir, não é? E de conexão com o outro, é realmente a medicina. E eu estou a ouvir falar e é engraçado que até estou-me também a identificar um pouco em algumas coisas, não é? Então, sempre que nós trabalhamos com pessoas à nossa volta, temos essa possibilidade, toda a gente que trabalha com pessoas, mas quem trabalha com pessoas que chegam em situações de maior fragilidade, mais oportunidade ainda tem. Portanto, também tiveste com essa disponibilidade para perceber que às vezes é o tal abraço que tu falas, mas também se calhar é um pouco a conversa e a escuta, que é uma coisa que eu acho que é tão importante na tua profissão, José, que é isso da escuta, porque a escuta tem tanto que se lhe diga e às vezes a pessoa só precisa mesmo de uma escuta, ser escutada, não é? E às vezes, se calhar, muitas pessoas até usam muito o centro de saúde, que é muito específico do teu caso, não é? Tu não estás, não é, numa clínica, estás num centro de saúde, onde as pessoas realmente recorrem muitas vezes em situações que imagino que tu próprio consigas identificar uma série de coisas para além do corpo físico. Exatamente. Repara, aqui o centro de saúde, ou seja, e nós, eu na imagem do médico de família e também os enfermeiros de família, para muitas pessoas somos um elemento exterior à família que conhece toda a família. Pois. E, portanto, é natural que sintam uma grande à vontade. Somos o elemento que conhece toda a família, mas também, de certa forma, isto deve acontecer a nível consciente ou subconsciente na mente dos pacientes, que é um elemento isento, não é? Ou seja, conhece a família, está por dentro até da dinâmica da família, claro, na perspectiva, na verdade, muitas vezes nós conseguimos imaginar as dinâmicas familiares sem estar lá ter estado, não é? Mas não sendo um elemento da família, portanto, é natural que neste contexto muitos pacientes tragam questões familiares para a consulta médica, e essa escuta
Essa escuta ativa não é terapêutica em que sentido? No sentido em que muitas vezes as pessoas tomam consciência, verbalizando algumas questões, tomam consciência, têm um conjunto de insights e, portanto, nós muitas vezes ao estar a escutar, permitimos que a pessoa verbalize e se escuta a si própria. Uhum. Claro que muitas vezes há aqui uma outra questão que se coloca, não é? Eu acabo por colocar que se calhar pode induzir ainda mais ali um processo digamos, de expansão da consciência para uma ou outra questão, mas tantas vezes eu sinto que o que eu fiz foi apenas colocar uma questão aqui, colocar uma questão acolá, e a pessoa faz todo o seu processo ali na consulta. Todo o seu processo principal, depois a vida continua lá fora, Claro. mas claro, lá está, saem muitas vezes com essa, digamos, com essa escolha. E eu acho que isto é extraordinário, porque nada me deixa mais satisfeito do que saber que as pessoas tomam consciência, primeiro, do amor que são, segundo, do seu poder pessoal. E sentir que se sai da consulta não propriamente porque foi estar comigo, mas porque esteve comigo e tomou consciência do seu próprio caminho, não é? Portanto, sentir que a pessoa se vê com muito maior valor a partir daquele momento. Isso para mim é o que me deixa muito realizado neste sentido, porque de facto o que eu mais gosto neste processo, e também qualquer processo terapêutico é assim, não é? Nós temos que conferir muito este poder pessoal à pessoa, não é muitas vezes o trabalho, grande parte do trabalho vem mesmo do paciente. O médico é muito orientador, não é? Tirando situações muito concretas, por exemplo, claro que há colegas meus que são cirurgiões e que fazem a cirurgia, não é? E apesar de tudo, o pré e o pós-operatório precisa muito da colaboração do paciente. Mas tirando as situações específicas de cirurgia, o paciente faz muito o seu caminho e nós somos um bocadinho como orientadores, guias, não é? Por assim dizer. E isso para mim deixa-me muito satisfeito quando a pessoa entende que tem um valor único e que consegue lidar com as suas questões e que consegue encontrar soluções. E às vezes não consegue encontrar soluções, mas consegue encontrar questões que, por sua vez, dali mais a uns tempos, vai ter uma resposta. Certo. Pronto. Portanto, tudo que seja empoderamento do paciente, para mim isto é... Claro. Porque nós todos temos o nosso poder pessoal. Sim, sem dúvida. E muitas das questões que nos levam, estou a dizer isto, mas a mim também, a nível pessoal, muitas questões que por vezes muitos desafios que nós temos, são desafios que nos surgem porque nós não estamos a ver o nosso poder pessoal, não é? E eu acho que a melhor... eu até falo isto no meu livro, não é? Há uma grande diferença, na verdade, entre ajuda e apoio, não é? E digamos que eu gosto muito de fazer esta distinção, porque acho que muitas vezes a ajuda é, ok, eu vou fazer o caminho para aquela pessoa, às vezes isto é importante, por exemplo, um pai e um filho, não é? Por vezes o filho não consegue fazer determinadas coisas, como por exemplo um bebé não se consegue vestir, não é? Quando nasce, pronto, e tem que o fazer. Isso é uma ajuda, mas quando nós somos adultos, de facto, muitas vezes o que nós podemos fazer uns aos outros é mesmo apoiar. Suster o caminho do outro. E não arrancar, muitas vezes, esse caminho do outro. Eu faço isto. Dá cá que eu faço. E não, isso muitas vezes a meu ver, é contraproducente. E na verdade, a pessoa que não está a encontrar o seu valor pessoal, o seu poder pessoal, o amor que é, e procura a tal ajuda, se tem efetivamente essa ajuda, ou seja, alguém que faça por ela fica há uma autoconfirmação de que efetivamente eu não tinha valor. E que não há nada mais, digamos, a meu ver, que seja recompensador do que apoiar. Apoiar é estar ao meu lado e dizer, eu estou aqui, eu estou a apoiar, mas tu vais conseguir. Mas é o teu caminho, não é? É o teu caminho, tu vais conseguir. E isso sim traz, portanto, eu acho que o papel de todos nós, enquanto médicos, familiares, amigos, companheiros, muitas vezes passa por isso, por essa percepção da sustentação e não propriamente do fazer por suster o caminho do outro e não por ajudar o outro, não é? Tirando situações particulares, naturalmente, não é? Claro. Mas em geral, estamos a falar em geral.
Olha, queria-te falar aqui uma coisa que tem um bocadinho a ver também com o teu livro, que eu li, achei super interessante, que é, tu na verdade estás aqui agora a trazer um tema que é uma coisa que hoje em dia, felizmente, eu acho que já está, vamos dizer, maioritariamente aceite por quase todas as camadas da população, enfim, penso eu, que é que esta ideia de que realmente o nosso corpo e a nossa mente estão ligados. Pronto, acho que até aqui penso eu que já fomos, não é? Mesmo quase todos os médicos hoje em dia já dizem, bom, isso é do stress, ou você, não é? Enfim, já há aqui uma conexão que liga realmente a medicina, até fala-se muito da somatização, não é? De como é que nós no Exatamente. corpo físico podemos sofrer os danos da nossa parte mais psicoemocional. Exatamente. Portanto, acho que isso hoje em dia, penso eu, que já é maioritariamente assente. Mas tu vais um degrau acima, porque tu falas da alma. Sim, sim, sim. E a alma não é a mente, não é? Então Exatamente. tu vais aqui um degrau acima e trazer realmente estas duas associações da ciência e da alma. Isso já é um bocadinho mais inovador do que propriamente só da ciência e das Sim, emoções, não sim, é? sim, exatamente. Então, como é isto para ti da alma? O que é isto para ti da alma? E Ora bem, na verdade, obrigado por teres feito essa questão e porque é algo que eu gosto muito de falar, na verdade. Porque assim, é o que eu costumo dizer, o corpo e a mente, na verdade, são dois instrumentos que têm a nossa alma. Ou seja, na verdade, a mente e o corpo são instrumentos da alma. O que nós somos é alma, mas para esta alma se expressar, necessita de instrumentos, porque nós temos esta vida e nós não temos, a nossa alma enquanto energia necessita de algo que transforme esta energia em algo físico, por isso é que estamos a ter uma experiência física atualmente, não é? E, portanto, não há outra forma que a nossa alma teria de o fazer se não tivesse uma mente e um corpo. Portanto, o que acontece aqui muitas vezes é que a nossa mente é um instrumento, o corpo é, digamos, a sequência é mesmo, a mente e o corpo. O que acontece é que a mente comanda, dentro destes dois instrumentos, comandam muito. E muitas vezes a nossa mente não está de facto ao serviço da nossa alma. A nossa mente é um fantástico instrumento, tem potencialidades incríveis. E quando está no modo conectado com a nossa alma, sendo a nossa alma totalmente preenchida por amor, não é? Digamos, é como o ar, não é? Tem diferentes elementos, mas o ar, enquanto no global tem oxigênio, tem nitrogênio, e também, no caso da nossa alma, o que a preenche é amor. E a nossa mente teria digamos, este propósito de dar, de materializar este amor que é a nossa alma. E de facto, as crianças muito pequenininhas, abaixo dos 5, sim, não, abaixo dos 2, 3, 4, 5 anos, no máximo 5 anos, de facto, muitas vezes têm as suas mentes ainda, claro, não muito desenvolvidas ainda, mas nota-se que têm as suas mentes muito conectadas com as suas almas, por isso é que as crianças pequeninas, sobretudo abaixo dos 2 anos, nós conseguimos ver que o ser humano é naturalmente amoroso, é naturalmente feliz. Por isso é que nós todos, há pessoas que já foram pais, outras pessoas que não foram, conhecem ou filhos de amigos ou de outros familiares, e é fácil de reparar que um bebê, sobretudo abaixo de 2 anos, então abaixo de 1 ano é que nota mesmo que tem uma conexão muito grande com o próximo, tem uma grande entrega ao próximo, é naturalmente feliz. Ou seja, este bebê tem uma mente não muito desenvolvida, é verdade, Claro. mas que está perfeitamente conectada com a alma, com o amor que nós somos. O que acontece é que com o desenvolvimento da nossa mente começa a entrar aqui um conjunto de experiências, que por sua vez se sedimentam em crenças, e toda esta estrutura tem um nome, chama-se ego. Não é? Portanto, o ego, por sua vez, ou seja, todas estas experiências que as crianças têm, muitas vezes são vividas no seio familiar, no seio da sociedade, e não nos esquecemos que as pessoas que compõem a família e as pessoas que compõem a nossa sociedade têm os seus egos. Portanto, a criança começa também a criar uma mente com um modo específico egóico. E, portanto, aquela mente que estava muito conectada com a alma, com o tempo, começa a entrar num modo mais automático e mais em curto-circuito, e, portanto, começa a entrar em modo egóico.
O que acontece? Nós, na verdade, a nossa mente nunca se desliga totalmente da alma. Para a maior parte de nós vamos tendo momentos, pois claro, pois, e tanto surge o desenvolvimento da criança, depois adolescente, chegamos a adultos, com todo este ego repleto que cria o ego tem uma particularidade que é, cria uma imagem de nós próprios. Portanto, nós, sob o ego, Uma identidade, não uma é? identidade, ora nem mais. Nós deixamos de acreditar que somos alma. Nós achamos que somos essa identidade ou esse eu criado pelo ego. Portanto, nós passamos a acreditar que, na verdade, esquecemos que somos alma e passamos a acreditar que somos aquilo, baseado nas experiências da nossa história de vida. Na verdade, todos temos uma história de vida, mas nós não somos a história de vida, não é? Todos temos uma personalidade, mas nós não somos a personalidade. Nós somos, na verdade, somos alma. Agora, o que acontece é, a nossa mente tem um modus operandi, que é a personalidade, e quando esta personalidade está baseada nessa identidade egóica, nesse eu criado pelo ego, e não é uma personalidade orientada para expressar o amor que nós somos, claro que isto acaba por nos levar a ficar cada vez mais distantes da nossa verdadeira essência. E, portanto, nós tomamos um conjunto de decisões que não são escolhas. Ou seja, são decisões condicionadas pelo nosso próprio ego. E, portanto, nós não tomamos a escolha de estar, na verdade, ligados a nós próprios. Exceto alguns momentos que nós vamos ter assim uns momentos assim mais de despertar, uns momentos que nós muitas vezes definimos como momentos de verdadeira paz que vamos tendo. Por exemplo, muitas pessoas têm isto enquanto caminham na natureza, enquanto vão dar uma caminhada no meio da serra, outras pessoas enquanto vão à praia, caminhar na praia, outras pessoas enquanto estão até em interação com os seus animais domésticos, sobretudo em contacto com elementos naturais, induz muito esta sensação de que algo... Ou meditação também, não é? Precisamente, ou nos processos meditativos, não é? Quer a meditação formal, quer processos meditativos que não envolvem a meditação formal, que tanto tu como eu apreciamos tanto, mas muitas pessoas entram em processos meditativos e não se percebem que estão no processo meditativo, e aí sim a mente desliga-se do seu ego, sai do seu curto-circuito e permite-se conectar com a alma. Por exemplo, momentos criativos. A criatividade é um dos momentos, permite muito, a expressão da criatividade permite muito uma conexão da alma com... É como se o ego, não é, nesse momento ficasse um bocadinho, não é que ele deixe de estar, porque ele está sempre, sim. E de algum modo tem que estar, não é, para também nos mantermos um pouco operacionais, não é? Sim. Mas fica meio em stand-by, não é? Exatamente. Parece que fica meio em stand-by. Eu costumo dizer, nós de facto é impossível nós vivemos sem o ego. A sociedade humana já tem este modo egóico há milhares de anos. Na verdade, há estudos e até há livros muito interessantes acerca desta temática que indicam que, portanto, a sociedade humana nem sempre teve este modo egóico, ao contrário do que nós possamos pensar, na verdade. E que surgiu, depois isto dava uma longa conversa, mas surgiu na verdade cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Portanto, relativamente à evolução da espécie humana é relativamente recente. 8.000 anos parece muito, mas na verdade para a evolução da espécie humana 8.000 anos antes de Cristo é uma coisa recente. E tem a ver com, enfim, com mudanças climáticas que aconteceram, mas também com o início da chamada agricultura, pronto, e com o assentar, digamos, da espécie humana, deixou de ser nómada e, portanto, começou a entrar em processos de... Há estudos muito interessantes, arqueológicos, que nos indicam que, de facto, as sociedades humanas antes de 8.000 anos antes de Cristo, na verdade vivia... num modo em sociedade que pouco tem a ver com o ego. Por exemplo, havia uma gigante conexão com os diferentes elementos naturais, o ser humano tinha um grande respeito por todos os elementos da natureza, não havia praticamente diferenças, a não ser conceptuais entre géneros. Havia um gigante respeito pelos os maiores, portanto, as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, havia um respeito adequado para qualquer uma destas faixas etárias, portanto, era uma sociedade muito em que reinava de facto a igualdade.
E é muito curioso, e ao contrário do que nós podemos pensar, e esses livros, por exemplo, quem estuda muito esta temática é um autor que eu gosto muito, que se chama Steve Tyler. Ele escreveu 2 livros muito interessantes, que se chama The Fall e The Leap, ou seja, a queda e o salto, que fala precisamente dessa transformação que aconteceu na sociedade humana 8.000 anos antes de Cristo, e que teve a ver com, enfim, com o assentar nas terras, isso da agricultura, em que isso levou a que houvesse aqui o início da sensação de posse de terras, e é muito interessante todo o processo que ele fala, e de facto os registros históricos comprovam que antes a sociedade humana, ao contrário do que se pensar, que o homem das cavernas era super agressivo, que as tribos estavam sempre em guerra. Pelo contrário, as tribos davam-se de facto muito bem, havia um respeito muito grande, e os registros de atividade, enfim, de guerra ou guerrilha, os índices de violência eram baixíssimos. Portanto, é muito curioso, porque o modo egoico, esta sensação de eu no meu mundo, eu e os meus e os outros, não é? Eu e o outro, esta separação, a desunião começa, na verdade, não era dominante há uns anos. Portanto, e faz muito sentido o que estás a dizer, desculpa interromper, porque consigo imaginar perfeitamente nessa altura há uma fusão com o próprio meio ambiente, não é? Exatamente. Eu preciso do meio ambiente, o meio ambiente precisa de mim, há ali uma, não é? É toda uma fusão que funciona bem, um equilíbrio. E uma sensação de sermos todos uno. Isso, exatamente. Isso. Todos com a natureza, com os elementos da natureza, com diferentes formas da mesma coisa. Ou seja, e esse autor é muito interessante, porque eu acho que há uma passagem ali no livro em que ele fala mesmo precisamente disto, esta sensação de presente, de que eu sou um elemento natural, aquela consciência de que se é alma, e tudo que me rodeia também tem essa força espiritual, não é? Portanto, eu sou apenas uma das formas. Isto é reinar, este tipo de consciência reinava nas espécies primitivas, e nós pensávamos muitas vezes que as espécies primitivas tinham uma visão primitiva. Uma visão primitiva até é algo que parece que é algo atrasado, não sábio. Pelo contrário, as sociedades primitivas tinham uma visão até muito clara acerca desta temática. Portanto, este modo egoico que é dominante na nossa sociedade, obviamente passa para nós. Portanto, nós não conseguimos, tu e eu, todas as pessoas que nos escutam, não vão conseguir, todos nós temos um ego. A questão aqui é tentar que este ego não domine as nossas decisões, não é? E também aqui está a diferença entre decisões e escolhas. Uma escolha é uma decisão consciente, tudo o resto são decisões. Portanto, eu decido sem ter feito propriamente uma escolha, não é? E nós temos a oportunidade no nosso dia-a-dia de estar sempre a fazer esta escolha, que passa por uma questão: eu faço isto, ou eu vou seguir este caminho, ou eu sinto isto, por exemplo, baseado no meu ego ou baseado na minha alma. Ou, de outra forma, eu vou tomar uma decisão baseado no medo ou baseado no amor. O amor porque preenche a nossa alma, o medo porque é sem dúvida a emoção dominante do ego. Claro que, repara, o medo é uma emoção, e uma mente conectada com a nossa alma produz diferentes pensamentos, e isso traz diferentes emoções, e o medo é uma delas. Portanto, uma mente conectada com a nossa alma é uma mente que também produz medo, mas o medo não é dominante. Ao contrário de uma mente ligada ao ego, em que o medo é a emoção dominante. Portanto, é uma mente baseada em crenças, muitas vezes limitantes, aprendizagens que nós tivemos, muitas vezes dolorosas, e isso traz-nos uma aprendizagem não real acerca do que nós somos. Portanto, nós vemos-nos como constantes elementos em sobrevivência, e não enquanto almas que estão aqui para amar. Lindo, muito bom. E quando tu falas como médico que fala da alma, não é? Quando tu te intitulas, não é? No fundo, escreves um livro com este título e tens uma página de Instagram com este título, tenho aqui uma curiosidade. Tu sofreste algum género de, vamos dizer, de crítica por estares a falar de um tema que... Da classe mais médico-científica, por estás a falar de usar esta palavra, por estás a usar... Não, de todo. Na verdade, esta questão, quando na verdade, por exemplo, quando eu publiquei o livro, eu não falei
que o livro ia ser publicado até sair mesmo o livro, portanto. Digamos, as pessoas que mais próximas ligadas a colegas meus, também os meus pacientes, quando souberam o nome do livro, e portanto também alguns já sabiam no meu blog, no Instagram, é natural, mas muitos não sabiam. E quando souberam qual era o nome do livro, é curioso, muitos disseram: faz todo sentido, vindo de ti faz todo sentido. Pois. Pronto, portanto. No fundo já tinham experimentado contigo Exatamente. Esta temática, ou este tipo de tertúlia, ou este tipo de conversa, Sim. ou até podemos não falar de alma, mas falávamos enquanto força espiritual, falaríamos se calhar enquanto essência, não é? Podemos não usar a palavra alma. No entanto, há aqui uma coisa que é importante dizer, que é: alma é um tema científico. Portanto, alma já não é só um tema dos fóruns sobre espiritualidade, ou só sobre ou um tema da religião de todo. Neste momento existem, se nós fizermos uma pesquisa, por exemplo, na PubMed, a PubMed é digamos assim, uma grande plataforma de estudos científico-médicos de todo o mundo. Aliás, os principais jornais médicos, revistas médicas, estão indexadas aí e, portanto, colocam aí os seus artigos. Se fizermos uma pesquisa sobre alma, ou sobre uma terminologia que quer dizer alma, mas que alguns autores quiseram não colocar a palavra alma para precisamente estabelecer aqui um bocadinho essa diferença com, digamos, o conceito religioso de alma. Pode ter um conceito mais religioso. Portanto, muitas vezes é encontrado enquanto o que se chama consciência não local. Ia-te perguntar isso, a consciência é mais usada. É mais usada, exato. Consciência não local, não é? Mas quer dizer a mesma coisa que alma. Portanto, em termos conceptuais é a mesma coisa. Mas pronto, pesquisando ou alma ou pesquisando consciência não local, há um conjunto de artigos científicos sobre isto. Sobretudo nas temáticas científicas que têm trazido a alma para o seio das discussões científico-médicas. E a principal temática tem sido as chamadas experiências quase-morte. As experiências quase-morte, que eu tive, portanto, qualquer médico, se pensar um pouco, se calhar já teve a oportunidade de encontrar um paciente que tenha tido uma experiência quase-morte. Sim, é assim tão comum? Segundo os estudos, acontece a 17% das pessoas que entram em paragem cardiorrespiratória. Ou seja, 17% não é assim tão... Uma coisa assim tão... Não é 1%, não é? Portanto, é relativamente comum. E sim, eu tenho 2 pacientes que tiveram uma experiência quase-morte. E certamente haverá mais um ou outro que poderá ter tido, mas que ainda não valorizou ou não se sente ainda com a vontade para o contar, não é? Mas as experiências quase-morte, o que é que são para as pessoas que não estão familiarizadas com esta temática? São experiências que as pessoas têm quando entram em morte, em chamada morte clínica. O que isto é? Perante uma paragem cardiorrespiratória, passado poucos minutos, a atividade cerebral também fica nula. E, portanto, a pessoa entra em morte clínica, ou seja, paragem cardiorrespiratória e 0 atividade cerebral. No entanto, algumas pessoas têm experiências mesmo enquanto estão neste período de morte clínica. Só é considerado morte clínica quando há paragem cerebral também? Sim. Vamos a uma coisa, quando... Imagina, por exemplo, o coração para, sim, mas ainda há atividade cerebral durante algum tempo. Porque ainda há uma técnica de calagem, não é? Portanto, digamos que há ali logo um mecanismo de defesa do nosso próprio organismo. Claro que o sangue deixa de ir para umas certas áreas. A consciência começa a perder-se pouco depois, mas ainda há umas áreas do cérebro que ainda têm alguma irrigação, mas com os minutos, o tempo a passar, pronto, e é aí que sim, entra assim, é a atividade cerebral 0. Portanto, não é logo de imediato, logo no segundo seguinte, não é? Mas a morte clínica, ou melhor, as temáticas que têm sido abordadas nos congressos científico-médicos e muitas revistas científico-médicas das experiências quase-morte, envolve estudos em que, de facto, se comprovou que o paciente estava em morte clínica, ou seja, por exemplo, estavam internados ou estavam no bloco operatório, e aí havia um conjunto de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que efetivamente comprovaram que a pessoa estava não só em paragem cardiorrespiratória, como já não podia ter nenhuma atividade cerebral, não é? Estava inconsciente. No entanto,
acontecem um conjunto de situações à volta da pessoa que estava em morte clínica, nomeadamente todo o processo de agitação dos profissionais de saúde, as tentativas de reanimação, um conjunto de situações que acontecem naquele momento e que as pessoas que estão em morte clínica muitas vezes conseguem observar. E este primeiro ponto que Observar e depois relatar e quando depois os regressam. que são reanimados e conseguem voltar à vida, contam as experiências, ou melhor, contam o que observaram. Isso é Portanto, muito comum, não é? Eu já isto é vi. Sabes que agora não percas o raciocínio, sim, mas sim, tenho sim. que te contar. Sabes que o ano passado fui aos Estados Unidos, mais ou menos para esta altura do ano, e fui a uma conferência de outras pessoas e houve uma pessoa que eu não sabia que ia participar, que adorei, fiquei assim super fã, que é a Anita Morjani. Sim, conheço. E que estás a falar disso, estás-me a lembrar imensa história dela, que é uma história de efetivamente morte e retorno e regresso, com toda uma história para contar, e era precisamente isso. Portanto, ela relatava coisas que tinha assistido supostamente de forma impossível, porque estava, não é, Em morte clínica, e já tinha estado em coma mais não sei quanto tempo, e ela relata coisas precisas, como médicos com quem ainda não se tinha cruzado, Exatamente. o marido a fazer telefonemas, a família, Exato. e isso é mesmo daquelas coisas que a pessoa pensa, pera, Algo acontece quando para um lá. fala uma coisa, mas quando muitos Exatamente. falam da mesma coisa, Exatamente. há aqui qualquer coisa. Exatamente. E isso é que falaste é muito importante, quando muitos falam, porque realmente o que acontece é que a alma, enquanto tema científico, quando te começa a comprovar, e sobretudo há muitos investigadores nesta área, sobretudo médicos, precisamente porque são o quê? São os médicos que acabam por levar com estes relatos, e sobretudo médicos, colegas meus ligados à área da medicina intensiva, cardiologia, cuidados paliativos, que são áreas em que, de facto, as pessoas muitas vezes estão ali no limbo entre a vida e a morte, e muitos realmente entram na morte e depois voltam. E, portanto, são estes colegas, sobretudo, que recebem estes relatos e começam a ver que há uma repetição, ou seja, que há um conjunto de pacientes que começam a contar coisas muito concretas, muito específicas e que não seria possível de serem observadas Isso. se não considerarmos que a alma existe e que é a alma que tem uma experiência, porque segundo estes autores, e com o qual eu concordo, que é, ora bem, naquele momento não havia dúvida que o corpo e o cérebro estão a zero. Portanto, e como diz até um autor, que é o Jeffrey Long, que se calhar é o maior, digamos, é um colega meu americano e se calhar um dos maiores investigadores nesta área, ele reuniu milhares e milhares e milhares e milhares de relatos de caso, todo o mundo estudou-os, conseguiu perceber coisas extraordinárias, como por exemplo que a estrutura de uma experiência quase morte é praticamente transversal, seja as pessoas que têm experiência quase morte aqui em Portugal, na Europa, como as pessoas da África do Sul, como as pessoas da China, como as pessoas do Japão, independentemente dos seus contextos culturais, ou seja, as pessoas que são cientistas têm as mesmas experiências com a mesma mistura de umas pessoas que são extremamente religiosas, as crianças têm a mesma mistura que as pessoas de mais idade, os muçulmanos têm a mesma experiência com a mesma mistura que um cristão ou que um judeu. O que é que isto significa? Significa que, de facto, as experiências quase morte não são só experiências, não são experiências do corpo, não são experiências do cérebro, também não são experiências da mente, porque a mente é fortemente influenciada pelo contexto cultural. Pois, e aí não há condicionamento nenhum. E aí não há condicionamento nenhum. Daí que seja esta transversalidade. O Jeffrey Long publicou um estudo brilhante há uns anos atrás, em que, com milhares de casos, e ele é investigador, portanto, ele foi muito rigoroso na inclusão das experiências quase de morte, portanto, não aceitou qualquer relato, e estabeleceu toda esta linha. A ele seguiram-se outros estudos que confirmaram tudo isto também, mas estamos a falar de milhares de casos. Claro, E ele publicou esse estudo, que para mim foi o estudo mais marcante que alguma vez li, em 2014. Imagina, já passaram mais de 10 anos, portanto ele já deve ter reunido mais outros tantos, não é? Exato. Isto para dizer que quando se chega a esta conclusão que, de facto, há pacientes que têm essas experiências de forma transversal e relatos, sobretudo estas percepções extracorporais, não é? Esta constatação de coisas muito concretas que estão para lá,
que acontecem, por exemplo, durante as reanimações cardiorrespiratórias, coisas muito detalhadas, não é? Objetos que caíram no chão, a pessoa que volta diz, caiu uma tesoura no chão. E muitos dos profissionais naquele momento dizem como é que é possível, Como é que é possível? porque e dizer isto, o Jeffrey Wong diz, há relatos de reanimações cardiorrespiratórias que as pessoas com experiência quase morte contam, que são tão detalhadas que nem que a pessoa estivesse deitada de olhos abertos conseguia descrever com Isso, tanta... claro, até o próprio ângulo físico é impossível de ver, claro. Exatamente. Sim, há histórias que até na sala ao lado, não é? E situações que acontecem exatamente na sala ao lado, não Isso. é? Ou no mesmo momento, conversas que dois profissionais têm no corredor ao lado, naquele exatamente, tudo muito confirmado. Portanto, é sobretudo mais do que esta transversalidade das experiências, estes relatos tão concretos vieram motivar muitos investigadores, sobretudo na área da medicina e da enfermagem, a estudar as experiências quase morte. Neste momento, praticamente, portanto, as experiências quase morte têm esta validade. E é, digamos, aquilo que mais nos leva a entender que afinal a alma existe mesmo, não é? Porque perante a morte clínica, em que não há a mente, não há um cérebro, não há o corpo, não há certeza. Portanto, estas experiências, e tão transversais em tantas pessoas, só podem ser experiências da alma, não é? Portanto, claro, pois ainda haverá aqui outras temáticas. Colegas meus investigaram, por exemplo, a reencarnação, há até algumas coisas interessantes também nessa área. Mas eu não estudei muito isto, não posso contar muito sobre isto, mas sim, já li bastante sobre estas experiências quase morte. Isto é interessante, até porque há alguns relatos, não é, que também referem que nesse momento da ida, não é? Depois há aquela imagem muito conhecida da luz ao fundo do túnel, enfim, há uma série exatamente. Há também muitos relatos de pessoas que encontram outros parentes que já partiram, também, que vêm buscar, muitos relatos, sim. mas há muitas pessoas que referem, e lá está, em todos os sítios do mundo, um amor incondicional. Exatamente. Um amor que nunca experimentaram de outra forma nesta experiência terrena, não é? E que olham e veem aqueles que vão deixar, e às vezes os filhos, o marido, os pais, não é? E que este amor que elas encontram é outra coisa, é uma coisa que até nos faltarão certamente adjetivos para qualificar. Exatamente, é isso, essa é sem dúvida, isso que tu disseste é muito importante, porque essa é sem dúvida, digamos, o comentário que é mais lido, escutado por as pessoas que tiveram experiência quase morte. É, de facto, essa sensação. Depois, lá está, o Jeffrey Wong conseguiu, portanto, fazer estas diferentes etapas de uma experiência quase morte, não é? Lá está, ver uma situação de cima, nomeadamente ver o seu próprio corpo, aquilo tudo que envolve o corpo, lá está, mas depois o tal túnel, e o que muitos pacientes descrevem como entrar numa manhã cheia de luz, entrar num sítio cheio de luz e uma sensação de amor incondicional e de uma profunda paz interior. Essa, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, digamos, amor incondicional é a palavra mais usada nos relatos, porque as pessoas não conseguem encontrar aqui, com esta mente que nós temos, não conseguem encontrar outras palavras, portanto, amor incondicional. Daí que com o tempo se tenha também chegado a esta conclusão, e nós temos esta experiência enquanto vida, de que a alma é amor incondicional. Isso. É efetivamente quem teve experiências exclusivamente da alma, tão concretas como na experiência quase morte, traz essa sensação. Mas nós não temos que ter uma experiência quase morte para sentir o amor incondicional que nós somos. Nós temos muitas oportunidades no nosso dia-a-dia, sem ter experiências quase morte, em que temos esta percepção, esta consciência clara de que somos amor incondicional, não é? Portanto, quando nós estamos lá está, em processos meditativos, quando estamos em processos criativos, enquanto estamos em interação com alguns elementos naturais, nós notamos perfeitamente que há algo maior em nós. E que vai para lá das nossas crenças, dos nossos conflitos, das nossas preocupações. E essa sensação que nós sentimos é a sensação de amor. Não é? Portanto, nós temos... O que acontece é que o ego rapidamente nos leva outra vez para... Mas nas experiências quase morte não há ego, portanto a pessoa vive vive intensamente a experiência da alma. Claro, e quando regressa com todo uma perspectiva completamente. Outra perspectiva de vida, não é? Exatamente. Muitas vezes mudanças grandes exatamente, sim. De vida, e ainda bem que cada vez se falam mais destes assuntos. Sim. E ainda bem que cada vez se fala mais disto, da espiritualidade nestes contextos, e como tu trazes, e isso é ótimo.
ótimo. Até me estava a lembrar aqui, há bocadinho estava a ouvir falar, e tenho uma amiga que diz uma coisa muito engraçada, quando perguntam, mas desde quando é que tu estás nestas coisas da espiritualidade? E ela diz, eu estou desde que nasci, porque é verdade, não há como não estar. Então, Exatamente. não é ser ou não ser, não é ser ou não ser espiritual. A pessoa pode até nem acreditar, mas é um ser espiritual, não é? E sim, total de acordo. Nós somos seres espirituais. Se é espiritual, em que sentido? Em que a nossa alma é uma força espiritual. Todos os elementos, eu acho que todos os elementos que nos rodeiam têm força espiritual. O que acontece é que a mente humana, enquanto instrumento, é um instrumento incrível para expressar este amor, esta força espiritual que nós somos. Eu dou muitas vezes este exemplo, repetidamente, acerca de uma roseira, de uma rosa. É uma força espiritual também como nós somos uma força espiritual, mas o que acontece é que a rosa tem uma forma de expressar a força espiritual que é, ou seja, florescendo enquanto rosa. Mas nós, enquanto seres humanos, a nossa mente e o nosso corpo permitem-nos expressar o amor que somos de formas muito diversas. Nós podemos florescer de formas muito distintas, não é? Pois, muito distintas, muito claro. distintas. E isso é que é extraordinário, por isso é que a nossa mente é tão pluripotencial, não é? Por isso é que se discute muito se as plantas têm algum tipo de mente. Eu acho que têm uma mente muito rudimentar, por assim, muito mais rudimentar que a nossa, porque consegue materializar a força espiritual que é de uma só forma. A nossa mente humana é incrível, porque de facto nós conseguimos fazer tanto a partir da nossa mente, que depois comanda o nosso corpo também. Claro. E então as duas coisas juntas, nós conseguimos materializar amor de uma forma, a força espiritual que nós somos, de uma forma incrível. Claro. E somos seres espirituais, porque lá está, se nós somos alma, se nós somos força espiritual, somos um ser espiritual. Claro. Agora, aqui a questão que se coloca sempre é a consciência. Se temos ou não consciência de que somos esse ser espiritual. E eu acho que a nossa vivência no nosso ego afasta-nos dessa sensação, mas nunca deixamos de ser. Portanto, também eu acredito profundamente que mesmo as pessoas, até pessoas da história atual do planeta, dos tempos atuais, mesmo pessoas que nos parecem que vivem completamente encerradas no seu ego e tomam decisões e tomam atitudes que são muito danosas para os outros, para multidões. Mesmo essas pessoas não deixam de ser seres espirituais, tal como nós. Claro. O que acontece é que provavelmente têm uma mente tão desligada do amor que são, que não conseguem colocar em prática, mas são tão amor como tu, como eu, como todos que nos estão a escutar. Isso. Porque vivemos todos no mesmo sítio. E aqui no teu livro tu tens, até contas aqui alguns casos, não é? Eu acho muito interessante. Tens muitas histórias, deves ter imensas histórias bonitas de pessoas com quem acabas por te conectar a um nível superior. Sim, claro que sim. E deves ter também muitos casos assim, até de... Não quero dizer a palavra sucesso, mas muitos casos em que tenhas sentido que conseguiste impactar realmente a vida daquela pessoa, não é? Daquela família. Sim. A um nível superior, não é? Não só porque lhes recomendaste um medicamento, claro. não é? Mas porque conseguiste interferir ali em algo que elas, lá está, como disseste, se empoderaram. Sim, exatamente. Isto é engraçado falar sobre isso porque aconteceu ontem. Foi? Ontem mesmo eu tive uma paciente. Pronto, não posso estar aqui a contar muitos detalhes, não é? Por questão de privacidade, mas basicamente era um paciente que fumava. E a abordagem que nós tivemos na consulta anterior, falávamos aqui da questão do tabaco, e eu falei-lhe de facto da relação abusiva que ela tinha com o cigarro. Não é? Porque na verdade o cigarro acaba por, ou seja, o tabaco, as pessoas que fumam acabam, na minha perspectiva, acabam por ter uma relação abusiva com o tabaco, ou seja, é este tabaco que as induz a acreditar que as pessoas não conseguem viver sem elas, que não conseguem viver em paz sem elas. Portanto, o tabaco acaba por muitas vezes levar as pessoas que fumam a fazer desvios do seu caminho, por exemplo, até mas querem fumar, portanto têm que interromper o seu caminho, o seu raciocínio para ir fumar. Portanto, eu nesta sequência, e vimos a falar sobre isso, eu disse, a relação que tem com o cigarro é uma relação abusiva, e a questão aqui é, o tabaco é um companheiro abusivo que tem.
diariamente. E, portanto, muitas das coisas que faz baseado no cigarro, nas interrupções, na atenção que lhe tem que dar. E, curiosamente, esse companheiro abusivo só lhe faz mal. Portanto, não é uma relação abusiva. Pronto, eu não prescrevi nenhum medicamento daquela vez. Por acaso, há situações em que eu prescrevo, mas naquela consulta não sei, se calhar chegamos à conclusão que não seria, porque ficou assim o tema assim. A verdade é que a paciente veio ontem e ela disse-me, aquela conversa que tivemos sobre a relação abusiva com o cigarro ou com o tabaco, fez muito sentido. Eu deixei de fumar no dia seguinte. Uau, que legal. E eu recordo-me de ter tido esta conversa, porque na verdade eu acredito profundamente que as pessoas têm uma relação abusiva com os seus próprios vícios, não é? Portanto, na verdade, colocam-se e diminuem muito o seu poder pessoal e há aqui digamos, uma relação abusiva. Todos nós podemos ter esta tendência, porque é o nosso próprio ego que muitas vezes diminui este nosso poder pessoal e, portanto, nos leva muitas vezes a ficar dependente de algo, não é? Ou de um companheiro, ou de um familiar, ou de um cigarro, ou qualquer outra coisa. Portanto, nós todos temos que cair numa relação abusiva. Eu lembro dessa conversa, mas como é que eu te explicar? Não senti que tivesse dito nada de especial, porque digamos, partilhei a minha perspectiva de acordo com o que íamos falando. Mas já está, naquele momento, para aquela pessoa em particular, aquele tema fez todo sentido por algum motivo. E chegou ao ponto central e ela conseguiu fazer essa. Portanto, quando perguntas esses casos de sucesso, olha, eu lembrei-me agora deste mesmo. Claro, tão bom, e devem ser muitos, porque tu fazes é mesmo incrível, e tens muitos aqui também, tens muitas coisas que contas aqui no teu livro. Sim. Então ia-te perguntar agora aqui já em jeito de começarmos a fechar aqui a nossa conversa, onde é que as pessoas podem encontrar aqui o médico que fala da alma? Em todas as livrarias, claro. Sim, nas livrarias habituais, mas pronto, e também através da minha página do Instagram, o médico que fala da alma. Que é o mesmo nome, não é? O médico que fala da alma. Aliás, este livro veio na sequência precisamente da minha página do Instagram, que já tem alguns anos, vem na sequência de... E depois lá de vez em quando assim umas coisas bonitas. Sim, eu vou publicando, sim. Muitas delas também inspiradas nos próprios textos do livro, não é? Porque houve muitas frases, muitos pensamentos ficaram de parte, pronto, ou pensamentos que eu fui escrevendo depois, enfim, para quem muitas pessoas sabem isto, não é? Quando nós enviamos um livro para uma editora, depois temos a parte da revisão e depois quando fazemos as revisões nós fazemos novas reflexões acerca daquilo que vamos lendo e vamos revendo. Portanto, eu acabei por deixar muitas assim de parte e outras que vou lendo, de vez em quando volto a reler aqui o meu livro não é assim uma coisa que faço muitas vezes, digamos, não faço assim, digamos, não tenho uma vez por semana não faço isso, por exemplo, mas tempos a tempos lembro e depois mais uma reflexão. Claro. Mas tenho uma série delas, elas guardadas, que resulta dessas revisões. Sim, portanto, então olha, vou sugerir que vão espreitar a tua página e que também procurem o livro que é o mesmo nome, O Médico que Fala da Alma, porque precisamos mesmo de começar a abrir estes temas. Sim, José, olha, muito obrigada por ter estado. Muito obrigado olha, novamente, antes de terminar, muito obrigado pelo convite e muito obrigado também pelo teu caminho. Acho que as pessoas também te podem seguir, não é? Nas tuas redes sociais, no Instagram. E quero dizer que, pronto, acho que é muito importante eu voltar a dizer que me inspiras muito o teu caminho. Acho que expressas muito bem o amor da tua alma, da tua forma específica, da tua forma concreta, da tua forma única. E é uma bênção mesmo poder fazer parte aqui de um mundo onde tu estás, por isso, e estar aqui hoje contigo. Para mim é um prazer muito grande. Muito obrigado. Obrigada em meu nome e em nome da audiência que vai adorar este episódio. Assim espero. Um abraço muito grande. Obrigada. Então, muito obrigada por terem estado aí desse lado uma vez mais, a assistir aqui a um episódio tão inspirador como foi este do nosso podcast Reatravessar. Agradecemos também uma vez mais à Oficina do Livro por ter patrocinado este episódio e peço-vos para subscreverem o nosso canal de YouTube e todos os canais onde estão a ver ou ouvir o podcast, sendo que no canal de YouTube ficam sempre
a ser avisados quando sai um episódio e ficam também a saber de todos os eventos que eu organizo, como por exemplo um retiro que vamos ter agora em maio, um retiro de silêncio. Então, se estão a precisar assim de um fim de semana para vocês, espreitem lá nas minhas redes. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá! Este episódio foi patrocinado pela Oficina do Livro.